É o primeiro Frente a Frente de 2026 e contamos com o Ricardo Neves Sousa do PSD, Gonçalo Amaral do PS e Daniel Lucas do Pela Guarda Nós Cidadãos para comentar a atualidade política da semana, que ficou marcada pela mudança de ano e o arranque da campanha para as eleições presidenciais. E começamos desde já com as expectativas para 2026. Ricardo Neves Sousa. Antes de mais, deixe-me cumprimentar todos os presentes, desejar um ótimo ano, assim como a todos aqueles que nos escutam através das diversas plataformas. Bom, as expectativas para 2026 são de algum modo elevadas, desde já no plano local, porque eu espero que seja um ano de concretização, ou pelo menos de início dessa concretização. Desde já, esperamos, aqui no plano local, que 2026 veja o início ou o arranque das obras na variante dos EFS ou na variante da Tejaquina, uma obra há tanto prometida, e esperemos que este ano arranque, até porque estão consignados cerca de 4 milhões de euros no orçamento e, portanto, é um valor que já ultrapassa os meros projetos e que também já não diz respeito às indenizações. Portanto, é um valor que já sustenta alguma obra material no terreno e, portanto, esperemos que 2026 assista a esse início de obras. Depois também esperamos, nesta senda dos investimentos, também a concretização da residência de estudantes na rua António Sérgio. Esse projeto que já foi lançado tem como prazo o fim do ano e, portanto, esperemos que durante este ano, pelo menos se não ficar acabada, que fique muito próximo disso. Depois também ficamos à espera do início das obras no bairro da Fraternidade, onde já foi assinado até um protocolo com a empresa que fica responsável pela construção dos edifícios, e já nem quero falar, portanto, da construção a custos acessíveis no centro histórico. Portanto, eu já ficaria contente se no bairro da Fraternidade se iniciavam as obras há muito prometidas. Depois também gostaria, e esperemos que assim seja, que se iniciem as obras do hospital privado, da Clínica de São Mateus, uma obra que deu tanta polémica, portanto, acho que 2026 poderá ser o ano em que se iniciem esses trabalhos. Depois também esperemos que 2026 seja o ano em que se inicie a variante dos Galegos. Essa obra tão ou mais importante do que a variante da Tejaquina, que vai libertar muito trânsito desta zona, desta parte mais baixa da cidade, e que vai promover melhores acessos ao bairro de Nossa Senhora de Fátima. Também, elencada com esta, não nos podemos esquecer da conclusão do Porto Seco. O Porto Seco foi uma obra que se iniciou em julho de 2025, tinha como prazo de conclusão 9 meses, portanto, mesmo que a coisa derrape um bocadinho, eu espero que no fim de 2026 o Porto Seco seja uma realidade operacional na Guarda e que esteja a laborar. E, portanto, era fundamental que a construção desta variante dos Galegos fosse também iniciada, até por forma de, num futuro próximo, retirar trânsito que irá derivar desse Porto Seco para a zona de São Miguel e, portanto, com a construção desta variante seria desviada para a Viceg e depois para a bifurcação da A23 e a A25. E, portanto, basicamente, no plano local, esperamos que seja um ano em que se iniciem obras há muito prometidas, mas que até agora não passaram de um plano de boas intenções e algumas delas de uma apresentação no papel com o desenho daquilo que iria ser o edifício. Se nos quisermos agora subir um bocadinho para o plano nacional, espera-se que a economia continue a crescer e a consolidar-se. Esperamos e era desejável que o PIB passasse de 1,9% aqui em 2025 para 2,1%, 2,2% em 2026. É uma meta que eu julgo que é atingível e o Governo seguramente irá trabalhar nesse sentido. Depois também se espera um abrandamento ligeiro da inflação,
que fique na casa dos 2% e também, a par disso, uma ligeira diminuição da taxa de desemprego, portanto, para ficar ali à volta dos 6%, que é uma das taxas mais baixas que algum dia Portugal teve na sua história. Depois, também, do ponto de vista das concretizações materiais, era um ano que eu gostava muito que o eixo Viseu-Coimbra, o tão falado IP3, visse, portanto, o desenvolvimento dessa obra, que é importante não só para Viseu e para Coimbra, mas também para a Guarda, uma vez que é a principal via de acesso aos hospitais de Coimbra, que é o Hospital Central, para onde drena de referência aqui toda esta população da Guarda. Depois também espero eu que seja um ano de estabilidade governativa. Neste momento nada indica que essa estabilidade possa de algum modo ser beliscada e, portanto, esta estabilidade é fundamental para a prossecução das políticas económicas e sociais que o país está a percorrer e, pelos vistos, tem estado a ter um bom sucesso. E depois vai ser um ano, agora mais próximo de nós, marcado pelas eleições presidenciais do dia 18 de janeiro. Julgo que é um tema que iremos abordar mais em profundidade, portanto, deixo aqui o mote para daqui a bocadinho. Gonçalo, expectativas para 2026? Agora, antes de mais, também desejar um ótimo ano a todos os presentes e a todos os nossos ouvintes, que esperemos que seja um ano de realizações pessoais, até porque, efetivamente, naquilo que nos foge da mão, eu costumo ser um bocadinho pessimista e o ano começou muito mal. E o ano começou muito mal com, nomeadamente, as manobras militares e o sequestro do presidente, antigo presidente, ditador da Venezuela. Está a sair o cartão do Partido Comunista do bolso, por parte dos Estados Unidos. Obviamente eu não sou um defensor de Maduro, nem pouco mais ou menos, aliás considero um dos personagens mais idiotas da política internacional. E que subjugou um povo a essa idiotice, efetivamente. Mas há uma coisa aqui muito importante: nós não podemos deixar de esquecer a verdadeira razão pelo qual os Estados Unidos avançaram com esta ofensiva, que vamos ver até onde é que irá, contra a Venezuela. Desta vez não tentaram forjar provas de que havia armas químicas e biológicas como no Iraque, ali no Médio Oriente, não deram nenhuma desculpa a não ser que, são narcoterroristas. Gostei da introdução deste novo conceito, para mim era novo pelo menos. Um terrorista, nós sabemos mais ou menos o que é, todos sabemos, claro, principalmente daquela parte do extremismo, dos ataques indiscriminados pondo a população em perigo. Um narcotraficante, nós também sabemos o que é. Agora, um narcoterrorista realmente é um conceito novo e inovador, ou seja, parece que o princípio maior de Nicolás Maduro seria produzir droga na Venezuela ou arranjar droga dos países ali vizinhos, pelos vistos há ali muita naquela zona, e introduzi-la nos Estados Unidos quase como se fosse para pôr a população norte-americana em risco, né? Como se isto não acontecesse já há 40 anos de Nicolás Maduro entrar no poder em larga escala, né? Agora, pronto, ou seja, foi uma desculpa esfarrapada e isto faz com que do mesmo modo a China possa fazer o que quer em Taiwan, a Rússia possa fazer o que quer na Ucrânia, porque se nos lembrarmos também todos há 3 anos atrás, mas eu já me perco agora com a passagem de ano, assim, me perco-me ainda mais. A invasão russa na Ucrânia foi justificada por uma suposta tentativa de debelar os movimentos de extrema-direita neonazis que havia na Ucrânia a proliferar. Uma boa desculpa também, nós sabemos também perfeitamente dos interesses que a Rússia tem em invadir a Ucrânia, né? Mas pronto, sem entrarmos aqui a querer fazer análise política internacional, a verdade é que isto terá consequências na economia mundial. E na economia mundial, obviamente, terá consequências também graves na economia nacional. Ou seja, eu tenho tendência a ser sempre um bocadinho pessimista ou estar sempre com uma posição um bocadinho mais reservada. Quer-me parecer que estas vontades que o Ricardo acabou de desejar aqui, a nível do crescimento do PIB, etc., poderão
até pode ser o contrário. É verdade, por alguma razão extraordinária, podemos comprar o ouro aos nazis, ou assim, como fizemos no passado, mas até pode haver uma oportunidade para o PIB crescer, mas a verdade é que a economia não estará propriamente a dar-nos as condições para que isso aconteça. Até se prevê um abrandamento da procura turística, por exemplo, em 2026. Por exemplo, e nós sabemos a dependência que neste momento que a nossa economia tem do turismo, mas pronto, do nosso governo eu também não espero grande coisa, porque até agora eu acho que a nível de reformas, pelo menos aquilo que eu espero de um governo, a gestão corrente é a gestão corrente, e depois estamos sempre à espera que haja algo de maior substância de intervenção, algo que mude, né? Uma reforma, nomeadamente. Acho que este governo tem tentado abraçar, parece-me que não são propriamente as melhores e vêm a atacar gravemente, nomeadamente os trabalhadores com estas políticas laborais que pretendem impor. A nível local, efetivamente ainda poderei estar um bocadinho mais confiante, porque, volto a dizer, temos uma Câmara Municipal com maioria, com poderes reforçados, neste momento já com os famigerados empréstimos que, por muito que digam que foram sempre boicotados e chumbados apenas pela oposição, apenas por serem do contra e não deixarem fazer, não é verdade, né? Havia razões bem palpáveis para não aprovar esses empréstimos. Neste momento penso que já haverá dinheiro em caixa, penso que o projeto está aprovado, isto falando já efetivamente aqui na Alameda dos Efes. Acho que urge de uma vez por todas dar um nome àquela via, porque há pessoas que falam na Alameda dos Efes, outros na Alameda de Jaquina, outros na Alameda do Cabroeiro, outros a ver se é a Alameda, que aquilo já não vai ser Alameda nenhuma, a verdade é essa, é a variante. Pronto, seja qual for essa obra a nascer ali no Cabroeiro, efetivamente, já que é aquela, embora eu não ponha como uma principal prioridade da cidade, mas já é aquela que a Câmara meteu como principal prioridade e já está a avançar, nessa aí espero pelo menos ver coisas concretas a acontecer, efetivamente, pelo menos o lançamento da obra e se calhar o avançar da primeira fase de uma forma bastante efetiva até ao final do ano. Quanto ao resto, vamos ver até onde é que esta Câmara irá, até onde é que esta Câmara poderá cumprir promessas e até onde é que também os outros agentes, sejam o governo, sejam os privados, também o Ricardo já fez aqui uma lista das grandes obras que poderão aí acontecer, mas poderemos ver realmente também até que ponto é que a iniciativa privada e a iniciativa governamental vão cumprir e vão cumprir os prazos que estabeleceram e as diferenças que daqui a um ano teremos na cidade da Guarda. Só para dizer que o pedido de empréstimo ainda não foi formalizado, não é? Portanto, a Câmara vai agora negociar o empréstimo. Sim, mas está aprovado, portanto tem tudo para e autorizado será mais uns meses. Mercado, foi autorizado a consulta ao mercado. Daniel, e para 2026? Bom dia, Luís, bom dia aos meus colegas também de painel e quem nos está a ouvir. Também desejo e votos de um bom ano de 2026. Eu, por norma, nem sou muito pessimista, mas também estou aqui um pouco alinhado com o Gonçalo, portanto, eu acho que é um 2026 que não podemos estar em grandes euforias, sobretudo a nível mundial, portanto, e fui ouvindo muita gente agora, e as pessoas, quando antes, que eu recordo há uns anos atrás, portanto, nós tínhamos ou desejávamos nesta transição de ano os objetivos, portanto o que é que nós queríamos atingir, os compromissos. Atualmente o que eu sinto das pessoas é que esses objetivos ou compromissos foram-se diluindo, foram-se perdendo, e as pessoas o que pedem é quase estabilidade, não é? Uma estabilidade e que seja um ano mais pacífico, e perdeu-se um pouco esta situação dos objetivos, infelizmente. E preocupa-me, não quero estar aqui a repetir aquilo que os meus colegas foram dizendo, mas é verdade, preocupa-me o mundo atual, muito instável. Há uma subida enorme dos extremos, seja de extrema direita, seja de extrema esquerda. As guerras prolongadas que estão a acontecer
está a destruir, as pessoas vivem na incerteza, e quem está no dia a dia a trabalhar com o público mais vulnerável sente bastante esta situação, desta vulnerabilidade das pessoas neste dia a dia, e não é muito diferente aqui do nosso governo português. Há uma aparente estabilidade, só que na verdade grande parte das pessoas continua a contar os trocos para chegar ao fim do mês com alguma coisa para poder pagar as contas. Montenegro veio com esta ideia de temos de ter uma mentalidade de Cristiano Ronaldo, mas nós não é mais do que só a mentalidade do Cristiano Ronaldo. Nós precisamos de alguns trocos do Cristiano Ronaldo, possivelmente, para podermos ter aqui alguma estabilidade. Eu não confio, para já, estou muito alinhado com aquilo que já foi dito. Eu acho que é muito a reestruturação que querem fazer não é pensar nas pessoas, é pensar nos grandes grupos económicos. Claro que nós precisamos destes grupos económicos para desenvolver a economia, portanto isto está, mas não estamos a pensar nas pessoas realmente para podermos viver. O que está a acontecer neste momento é uma sobrevivência das pessoas. E isto está a acontecer não só a nível mundial, mas também a nível nacional. Depois, também dando aqui o salto, o Ricardo fez bem a lição, não vou estar aqui a dizer ainda bem, e estou mesmo satisfeito e contente porque vejo que a Guarda é a esperança a nível nacional, não digo mundial também porque não quero estar a exagerar, mas há aqui uma esperança, seja do Ricardo também do Gonçalo, que manifestaram pela projeção das obras, e o Ricardo sabe tão bem como eu, as obras têm que ter um início, têm que ser projetadas, têm que ser pensadas, leva o seu tempo, leva o seu processo, quer dizer, mas fico mais, não é? Tempo mais por causa dos bloqueios que constantemente foram a fazer, e a prova disso foi o que aconteceu, portanto, nesta última Assembleia, que depois acabaram por absterem-se, dando aqui luz verde naturalmente para estas obras que são necessárias na Guarda. Mas fico satisfeito mesmo que há esta esperança na Guarda, e é preciso essa esperança, e 2026 pode ser um tempo mesmo de oportunidades para a Guarda. Espero que estas obras se realizem, é o que nós estamos à espera, queremos isso, acho que toda a gente quer isso, não há ninguém que não queira que haja esse desenvolvimento, e acho que a Guarda pode ser mesmo esta terra de oportunidades. Agora, nós temos que nos preocupar, e esta parte agora volta aqui ao tal pessimismo, e isso o Ricardo acho que tem que falar, que era importante, que é a preocupação, que é cada vez mais o centralismo. Cada vez mais o governo centraliza tudo neles, e isso prejudica naturalmente toda a parte interior, e não é bom, não é? Vamos ver se não nos tiram, ou se não há este 2026 mais ameaças de tirarem alguns, ou seja, da saúde, ou seja, da educação. Vamos ver o que é que aí vem, para ver até que ponto é que nós temos capacidade, os guardenses, de resiliência e de união, para combater este centralismo, que isso é que me preocupa em 2026, honestamente. A campanha para as presidenciais já começou, com 11 candidatos e uma segunda volta em perspectiva. É a eleição presidencial talvez a mais imprevisível de sempre. Ricardo Neves Sousa, temos militantes do PSD a apoiar o candidato que não é o candidato apoiado pelo partido, temos militantes do PS a apoiar o candidato que não é do partido também, apoiado pelo partido. O que é que se passa com esta eleição presidencial? Bom, o que se passa é que nunca na democracia portuguesa um boletim de voto teve tantos candidatos como desta vez. E já não falo naqueles que constam do boletim e não deviam lá estar. Pelo menos três deles que fazem parte do boletim e não deviam lá estar. Portanto, estão 14 rostos no boletim de voto, desses só 11 são elegíveis. Como é que o sistema não permite que haja agora, a questão é assim, eu compreendo... É o tempo de impressão. Mas eu compreendo todos os constrangimentos apresentados pela Comissão Nacional de Eleições. Mas se o problema é esse, então que antecipem os prazos. Que antecipem os prazos. É fácil resolução. E além disso, hoje em dia, as tipografias trabalham de uma forma muito célere. Portanto, os milhões de boletins imprimem-se com relativa facilidade. E também a questão da logística para levar aos nossos consulados e embaixadas. Hoje em dia a logística também é célere, se quisermos. Portanto,
se quiserem fazer a coisa como deve ser, na próxima que tenham cuidado com os timings, de modo a que se evitem este tipo de situações que eu acho que é lamentável. É uma situação que se poderá repetir na segunda volta, a vez também os prazos serão muito apertados. Exatamente, também, portanto eu acho que é lamentável, mas portanto esperemos que fique resolvido. Agora, a questão é que apresentarem-se 11 candidatos não é uma questão de pluralismo, acho eu. Acho que é uma dificuldade cada vez mais crescente em construir consensos mínimos. Vamos lá ver uma coisa, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, quantos mais candidatos há, menos escolha real existe. E isto porquê? Porque há muitos candidatos, aliás, uma boa parte deles, sensivelmente metade ou até mais do que isso, não está lá para ganhar. Está para marcar posição, está para preparar futuras eleições, para ganhar notoriedade ou até alguns, até para condicionar algum tipo de agendas. E, portanto, não são aquelas pessoas que encarnam em si a dignidade e a missão que o cargo de Presidente da República implica. Vocês reparem só nisto. Nestas eleições, que começou a campanha eleitoral ontem ou anteontem, portanto, ontem, exatamente, tivemos no período de pré-eleitoral muitos casos e casinhos. E isso, embora seja um passaporte de pluralidade democrática e de liberdade de opinião, ao fim e ao cabo banaliza um bocadinho aquilo que é a função do Presidente da República, porque se senta em casos, quer dizer, que as pessoas se calhar não valorizam quando se devia centrar naquilo, quais é que são as propostas, como é que cada um vê o papel moderador do Presidente da República, como é que se ele se coloca na sua relação perante o Governo, como é que o Presidente da República pode ser um garante de estabilidade institucional e até de coesão territorial tão importante para nós aqui no interior. Depois também temos que ver outra situação, que é o caso das 7.500 assinaturas. Hoje em dia, qualquer cidadão português, maior de idade, portanto, cumpre aqueles requisitos, se apresentar 7.500 assinaturas, pode-se propor para candidato a Presidente da República. Penso eu que essas 7.500 assinaturas, esse modelo foi construído de modo a garantir um mínimo de representatividade para sustentar esse candidato. Mas quando este número passa a ser apenas um limite administrativo em que qualquer pessoa o pode atingir, isso de algum modo não acrescenta nada ao debate e banaliza a função. Por isso é que nós temos lá candidatos que sabemos, aliás eles próprios o dizem, que não estão lá para ganhar, estão lá para marcar uma posição social como forma de protesto. Quer dizer, e acho que esta instituição, que é o mais alto magistrado da nação, merecia uma dignidade diferente. Portanto, o facto de haver muitos candidatos, na minha perspectiva, não é sinónimo de pluralidade, é sim sinónimo de banalização. Mas quererá talvez dizer que a nossa sociedade está cada vez mais fragmentada, ou não? Não, quer dizer, de algum modo quer dizer que qualquer um serve. Epá, olha, como os requisitos têm 7.500 assinaturas, também pode ser, qualquer um serve. E a sociedade, vamos lá ver, fragmentada. Eu julgo que não estará tão fragmentada quanto o boletim eleitoral assim o possa mostrar. Reparem, se nós pudéssemos fazer conjuntos homogéneos de candidatos que gravitam ali numa determinada esfera ideológica, nós teríamos ali 3, no máximo 4 conjuntos de candidatos. Do ponto de vista ideológico, o Almirante Gouveia Melo, Marques Mendes, Coutinho de Figueiredo, António José Seguro, quer dizer, não divergem assim muito do ponto de vista ideológico, ou seja, movimentam-se num espaço relativamente comum. Depois temos os candidatos da extrema-esquerda, da esquerda radical.
temos André Ventura e os candidatos de protesto. Portanto, aqui de uma forma simplista podemos fazer aqui 4 grupos, alguns deles até com alguma interseção. E, portanto, isto toda a vida sempre houve posições contrárias nos candidatos à presidência da República. Se nós nos lembrarmos, a história sempre nos mostrou isso, sempre houve candidatos que representam ou a parte mais à direita ou a parte mais à esquerda e, portanto, sempre houve uma polarização nessas candidaturas. E agora não é alheio a isso. Portanto, temos 11 candidatos, mas, como eu digo, se calhar, se olharmos ali para as esferas de influência, resumem-se a 3, 4. Eu espero que seja que esta campanha eleitoral que ontem se iniciou, que seja, acima de tudo, esclarecedora e que deixem de repisar estes casos e esta politiquice, porque não acrescenta valor. Não acrescenta valor. Eu acho que as pessoas estão mais interessadas em saber, por exemplo, olha, a questão que ainda agora se falou da insegurança a nível europeu e particularmente na Europa. Se calhar faz todo sentido debater estas questões, porque nós estamos mais perto da insegurança como não tivemos desde a Segunda Guerra Mundial. Será o momento da nossa história. Nem durante a Guerra Fria, eu sublinho, nem durante a Guerra Fria, provavelmente estivemos tão perto da insegurança como estamos agora. E por isso eu julgo que era fundamental que o Presidente da República, de um país como Portugal, um país pequeno, com umas Forças Armadas pequenas, que tem que apostar mais em alianças estratégicas do que propriamente em militarizar-se, como fazem grandes Estados. Portanto, alguém que tenha um perfil da área da defesa e que tenha um conhecimento profundo desta área, pode ser uma mais-valia na construção destas pontes e destas alianças. Portanto, na atual conjuntura e dadas as circunstâncias mundiais e particularmente europeias, alguém com este perfil poderia servir melhor os interesses de Portugal do que outro candidato que, embora com outros candidatos, embora com bastantes qualidades, não encarnam este espírito que agora é necessário. Gonçalo, Marcos Mendes. Como? Marcos Mendes. Não sei se ele terá assim grande conhecimento na área da defesa. Gonçalo, 11 candidatos, vai baralhar o eleitorado? Não, acho que não vai baralhar o eleitorado de forma alguma. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas sabem em quem é que votam. Mas queria só pegar aqui um bocadinho atrás, primeiro na questão realmente dos boletins eleitorais. Os boletins eleitorais não podem ser impressos em qualquer tipografia, nem espalhados por diversas tipografias pelo país, isso eu compreendo. Tem que ser um processo controlado e minimamente escrutinado para haver controle, né? Para evitar até uma tentativa de fraude. Mas efetivamente falámos aqui um aspecto muito importante. Haverá uma segunda volta. E o prazo para imprimir os boletins, ou seja, a quantidade de boletins será o mesmo. Levará menos tinta, porque só são 2 candidatos, não é? Mas a quantidade de boletins será a mesma. E se conseguem imprimir boletins para a segunda volta, desde a primeira para a segunda volta, e temos que ver que após o dia das eleições terá que haver contagem de votos, terá que haver assembleias gerais de apuramento, etc., para que ser efetivo, embora, claro, aí eu compreendo que possamos garantir com mais segurança quem é que são os 2 candidatos que passarão à segunda volta, ou não, veremos o que é que o resultado ditará, mas, ou seja, há prazo para cumprir e eu presumo que para a segunda volta tudo estará já pensado e bem pensado para se conseguir imprimir os boletins de voto. Gonçalo, desculpa lá interromper. E deveríamos fazer o mesmo pensamento para a primeira volta. Desculpa só interromper-te, venho a talho de foice, só deixar aqui uma pequena nota. Eu não entendo como é que, pelo menos para as comunidades que estão fora de Portugal, não se equaciona o voto eletrónico. Até porque as pessoas têm que ir obrigatoriamente à embaixada ou ao consulado e, portanto, aí podiam perfeitamente ter sistemas de voto eletrónico que evitavam já esta questão da logística dos em relação à questão da eletrónica, aí é que nos leva ao aparecimento de tantos candidatos. E dou como exemplo o Manuel João Vieira. Manuel João Vieira levou a sua candidatura na brincadeira já é a terceira vez, pelo menos. Já não tenho certeza se é a terceira, se é a quarta, mas pelo menos é a terceira vez. Já é um habitué.
questão é que antigamente ele tinha que ter pessoas afetas à sua candidatura a recolher assinaturas em papel. E não sabemos como é que isto se passava, até porque nós todos já temos aqui experiência política em partidos políticos e nós sabemos que, efetivamente, a forma mais fácil de um candidato presencial, embora sendo independente dos partidos políticos, para angariar as assinaturas, era, efetivamente, perdão, através da máquina do partido, das estruturas locais, peço desculpa, efetivamente conseguir recolher essa quantidade de assinaturas, e alguém que não fosse ou de um partido grande e expressivo ou que não tivesse realmente nenhum partido por trás a apoiar, teria essa vida dificultada. Agora, o que é que aconteceu? É que este ano houve um portal eletrónico para assinar. A minha assinatura foi uma assinatura eletrónica. Eu entrei nesse portal, registrei-me com a minha chave móvel digital e escolhi António José Seguro e assinei a candidatura de António José Seguro como proponente. E eram 35 nomes que estavam lá inicialmente para se poder prestar o apoio, né? para podermos ser proponentes. Ao reduzirmos para 14, já foi... Ou seja, nem todos os candidatos, como o Ricardo estava a dizer, que parece que 7.500 assinaturas são fáceis de arranjar. Quando era em papel não era, agora é um bocadinho mais, mas mesmo assim nem todos conseguiram. E afinal de contas, ainda houve 3 candidatos que, por alguma razão, não cumpriram. Eu também não sei a fundo quais é que foram as razões, não sei se foi realmente a falta de assinaturas ou a invalidade de assinaturas, que também não conseguiram. Mas a verdade é esta, temos 11 candidatos válidos, com mais de 7.500 assinaturas. Se calhar poderemos rever esse valor, se calhar poderá ser visto. Eu legalmente nem sei qual é que é as condicionantes para a alteração desse número, né? Porque isto vai um pouco também, penso que há a percentagem da população portuguesa, né? Mas efetivamente o que está a acontecer aqui é que nós temos tido campanha que não é campanha das presidenciais. Nós temos tido campanha que é campanha legislativa. E realmente, principalmente os candidatos dos pontos mais extremos, como o Ricardo estava a dizer, seja da direita, seja da esquerda, estão a marcar uma posição, estão a ter tempo de antena e estão a fazer campanha, acima de tudo, campanha legislativa, por assim dizer. Eles estão a tentar marcar a agenda política nacional, porque nós sabemos que nesta altura toda, desde as autárquicas, agora até ao final das presidenciais, seria o foco das atenções seriam os presidenciais, e os partidos políticos iriam perder muito o tempo de antena, né, e a possibilidade de se fazerem ouvir. É por isso que é normal que apareça uma Catarina Martins, um Jorge Pinto, um António Filipe, um André Ventura e ele, e não o outro qualquer, mas ele, nesses partidos que têm realmente mais necessidade de afirmação, embora um deles até tenha uma vantagem, tem um apoio por trás expressivo nas últimas legislativas, mas a verdade é que estes partidos precisam de fazer sentir a sua voz. E acho que realmente, também do que eu tenho visto dos debates televisivos entre os candidatos, devia falar-se mais de política internacional, devia falar-se mais destas ameaças que temos tido à nossa volta a acontecer no mundo civilizado, mas também tenho que dizer uma coisa, Ricardo. A guerra faz-se com militares e a paz faz-se com diplomatas, ok? Portanto, esse teu princípio, eu percebi, acho que todos aqui percebemos para onde é que tu estavas a tentar levar a conversa, mas se calhar é melhor não levares bem para aí, porque a questão é que o vice-almirante, o Veimel, pode ser muito entendido na defesa, mas é na defesa da parte mais operacional, da parte militar. E a paz faça, acima de tudo, com diplomacia. Não, Gonçalo, não é com estratégia militar. Discordar de ti, não. Alguém que chegou ao cargo de almirante e chefe de Estado-Maior da Marinha, portanto, é alguém que conhece a estratégia, conhece todas as movimentações diplomáticas, diplomáticas do ponto de vista da operacionalização das forças militares no terreno e também da própria negociação entre países, entre Estados. Mas já estás a contar que vamos diretos para a guerra, é? Não, assim nós temos...
provavelmente ele então será o melhor Presidente da República. Não, Gonçalo, nós temos que Estás mais pessimista que eu. Não, nós temos que antecipar o risco. Estás mais pessimista que eu. Não, assim, basta olharmos para as televisões, para a comunicação social, aquilo que nos entra todos os dias pela vista adentro, e portanto nós vemos que o clima de insegurança na Europa e no mundo é muito grande. Seja portanto, como nós temos for, que estar preparados e temos que salvaguardar a nossa integridade para um futuro. E, portanto, isso é a mesma coisa que dizeres. Melhor o espírito que o povo português quer neste Peço desculpa, mas não. Sabes porque isso é a mesma coisa que dizeres que o perfil de André Ventura também é ótimo para Presidente da República. Ele até quase dispensava o Primeiro-Ministro, e tu estás mais ou menos a dizer a mesma coisa. Se o Gouveia Melo fosse Presidente da República, até quase dispensava as altas patentes militares nacionais, chefes de Estado-Maior das Forças Armadas, etc. Não, Ricardo, vamos pôr as coisas no lugar certo. E um Presidente da República, acima de tudo, é uma pessoa que tem a última tomada de decisão, tem a última palavra na tomada de decisão de ir ou não para a guerra. Só lembrar-te uma coisa que tu estás a esquecer. Não, pera, é pequenino, isto é pequenino. O Presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas de um país. É só para te lembrar disso. É só para te lembrar. Mas isso é o que eu ia dizer. Só para te lembrar. Isso é o que eu ia dizer. Ele pode ter a última palavra, mas a nível de estratégia militar, etc., deixemos isso para os militares que estão no ativo, como ele neste momento está, e acho que continuará a estar após o 8 de Fevereiro. Estás a confundir aqui tática com estratégia. A tática para os militares no terreno da estratégia é um conceito muito mais vasto e muito mais intangível. Um Presidente da República é uma pessoa que a seguir, e sabes bem, que a seguir às eleições forma um Conselho de Estado, tem realmente os chefes dos vários braços militares e o chefe maior das Forças Armadas em que se apoiar para tomar decisões. Ok? Agora é assim. Se diz assim, achas que qualquer um poderia estar capaz de tomar essas decisões? Eu também acho que não. Por isso é que as pessoas também têm que fazer uma introspeção muito importante. E isto é muito importante, que isto é assim, nós poderíamos ter, isto é que sim vai ser um fato muito interessante nestas eleições. É ver até que ponto é que estas eleições se resumem à primeira volta, ou não. Não, isso claramente não. Claramente vai haver uma segunda volta. Com quem? Isso agora, mas se calhar, se eu tivesse o dom de adivinhação, se alguns candidatos lá estiverem, se calhar fica decidido à primeira. Pelo menos a nível de estatísticas nós vemos, por exemplo, que André Ventura, em todos os cenários em que ele vá à segunda volta, perde. Ou seja, está decidido à primeira. Se André Ventura não for à segunda volta, teremos disputa na segunda volta. Se André Ventura for à segunda volta, acho que a disputa não será tão grande. O que poderá acontecer é algum comodismo ou alguma confiança excessiva por parte de algumas pessoas não irem votar porque já está, ele não ganha, isto está feito e eu até nem gosto do outro, portanto não tenho nada aqui lá a votar nele, é menos um sapo que as pessoas têm que engolir, mas a verdade é essa. Agora o que eu vejo é que realmente há pessoas que mesmo assim estão a dispersar o voto, porque isto, voltamos, é que a questão do voto útil o voto útil é muito mais importante numas eleições presidenciais deste género do que nas eleições legislativas, porque nas legislativas o voto útil tem a verdade, tem algum efeito, mas mesmo assim as pessoas, se não votarem nos partidos que têm hipótese de governar, mesmo assim conseguem eleger deputados, conseguem dar força aos partidos que não estão no arco governamental. Aqui não. Aqui um voto que seja dado num candidato sem a mínima expressão, e nós sabemos à partida que neste momento no máximo temos 5 candidatos com possibilidade de ir à segunda volta, qualquer outro voto num candidato que não seja esse poderá ser um voto completamente perdido. E eu falo, por exemplo, é mais a minha área, falo em pessoas de esquerda. Há pessoas de esquerda, há pessoas até do PS, camaradas meus do partido, que não estão propriamente com muita vontade em votar em António José Seguro. António José Seguro é um homem com passado dentro do partido, como Marcos Mendes tem passado no PSD, e com passado falamos mais destes dois, não é? Pronto. E a verdade é que foram várias vezes internamente a eleições e tiveram pessoas a apoiá-los e pessoas que não o apoiaram por alguma razão. E neste momento essas pessoas que mesmo internamente não apoiaram esses candidatos, se calhar poderão ter alguma vontade reduzida, por assim dizer, em votar nele e ter alguma tendência em votar noutro candidato qualquer, sempre, em vez de votar em José Seguro, votar em António Filipe, votar em Catarina Martins ou em Jorge Pinto.
A verdade é esta, é que isso pode fazer com que António José Seguro não vá à segunda volta e depois a seguir vão, e pronto, e é matemático, né? Vamos ficar com um presidente de direita. É? Portanto, as pessoas vão ter que pensar muito bem naquilo que estão a fazer, né? E se efetivamente, e agora também fazendo eu aqui um bocadinho de propaganda política, eu considero que António José Seguro é sem dúvida a pessoa mais bem preparada e a pessoa com o melhor perfil para ser Presidente da República, mas mesmo que alguém ache que isto que eu digo não é tão verdade, terá que pensar duas vezes se quer que ele vá à segunda volta ou se quer que ele fique logo eliminado e a seguir nem pode nem votar nele nem em nenhum outro do qual ainda gosta menos. Gonçalo, achas que António Costa votará António José Seguro? Olha, não lhe perguntei, também não o tenho visto, mas pronto, se o vir entretanto eu pergunto e depois digo, está bem, Rico? Daniel. Porque acho estranho que alguém que não serviu para primeiro-ministro, que os portugues não o confirmaram nas urnas, que o próprio partido o saneou, vem agora apresentar-se como candidato a Presidente da República. É legítimo e todos nós devemos ter ambições, com certeza que sim. Agora, quer dizer, nesta conjuntura acho os que políticos, olha, se estivéssemos a falar nisso, lembra-te quantas vezes é que o teu primeiro-ministro concorreu internamente e perdeu. E quantas pessoas não tiveram à frente dele e a seguir foram a votações para eleições legislativas e tiveram pior resultado e ele desastrosamente mas ganhou. E o Gouveia Mel também foi arrastado, quer dizer, não... O Gouveia Mel foi arrastado. O homem que disse há um ano e pouco atrás que não seria candidato, estaria louco, né? Se alguém o visse como candidato era porque ele tinha enlouquecido, né? Qualquer coisa neste caso ainda é pior, qualquer coisa desse chão que ele disse, né? Daniel, há assim tanta imprevisibilidade nestas eleições. Sim, eu acho muita incerteza à nossa espera. Eu acho que 11 candidatos são muitos candidatos, como já foi aqui referido. Eu acho que as janelas não são de 4 candidatos, mas acho que 6 candidatos pelo menos que poderiam ser reduzidos, até porque 11 candidatos, eu não sei, portanto, o Ricardo se calhar sabe, e o Gonçalo, mas eu não sei os nomes dos 11 candidatos, por exemplo, portanto, acho que nem as pessoas devem saber, quer dizer, eu acho que até torna-se aqui um pouco ridículo, só para marcar posições, podem marcar posições de outra forma, sem ser nestas presidenciais que são tão importantes, como já foi referido, nesta conjuntura mundial. Não vejo o Almirante como esta figura de ser a pessoa diplomata, não acho que seja. Não, tu pode ser... estás inclinado para o Seguro, portanto podes dizer. Neste momento não tenho, estou à espera da segunda volta. Podes dizer. Eu só na segunda volta é que vou manifestar. Vê lá, pois é, se os candidatos que tu preferes vão à segunda volta ou não, não é? Mas, não, neste momento não tenho, até porque acho que esta fragmentação que está a existir tem a ver mesmo com esta falta de liderança, de líderes. E isso é que faz com que haja mais fragmentação. E, por sua vez, estes líderes, que são fracos líderes, honestamente, no geral, só para terminar. Uma pergunta direta, muito direta. Tu achas que António José Seguro encarna essa figura do líder incontestado e que se apresenta perante a nação como... Mas também não é o Almirante, nem é eventualmente o Marcos Mendes, não é? Portanto, neste momento não há uma figura que se diga esta pessoa é a pessoa indicada para poder assumir este papel tão importante que é o Presidente da República. O que vocês estão a dizer, de certa forma, é que nestes candidatos nenhum sobressai em termos de reconhecimento pelos portugueses nós temos de ter aqui uma noção, figura emblemática, como aconteceu no passado. Todos têm qualidades, naturalmente. Por exemplo, o Marcos Mendes, nós sabemos que é um bom estratega político, tem uma capacidade negocial enorme, portanto, e está visto, não é? Tem um passado político. Pronto, seja empresarial, seja o que for, não sei se depois se é tudo clarificado ou não, ou se é tudo claro ou não. O Gouveia Mel, como foi dito, eu acho que ele se realçou foi nesta situação da vacinação da pandemia, quer dizer, mas também tem uma equipa a trabalhar com ele, não é? Portanto, bom, enfim, não acho que isso seja motivo para o arrastarem, ou para o Rui Rio do PSD o arrastar para isto. Acho que vai ser muito mal para ele, mas pronto, logo vemos o que vai acontecer. O António José Seguro, concordo com, não estou a dizer que estou a apoiar, neste momento não apoio nenhum candidato, que isto fique bem claro, mas será o do centro, seja, e acho que ele consegue, tem essa capacidade de ir buscar um PS, portanto, não tão à esquerda, e até uma direita ali mais moderada. Eu acho que tem essa capacidade,
e poderá ser a pessoa mais diplomata de todos os candidatos. Isso não tenho dúvida. Agora, esta fragmentação. A postura dele tem e a postura dele. Mas, agora voltando a esta fragmentação, o que está a levar e o que está a acontecer é um pouco o que acontece também até nas redes sociais. Quer dizer, as pessoas estão descontroladas, falam mal de tudo e de todos, pensam que têm razão sobre tudo, que sabem de tudo, e estes líderes, o que está a acontecer, estes líderes, porque tem que chamar assim desta forma, ou estes candidatos, na verdade, estão a falar para públicos muito específicos. Não estão a falar para o país, não estão a falar dos problemas do país, do mundo, estão a falar só para este público muito específico, para os espicaçar, peço desculpa esta expressão, e então André Ventura é muito bom nisto. Fala para o seu público revolta-se, vão-se arrastando, e isso vai trazer, e concordo com aquilo que já foi dito, está a marcar uma posição para as próximas legislativas, e que poderá haver aí grandes alterações. E esta fragmentação também tem a ver com este mal dizer. Portanto, há uma campanha, e só iniciou ontem, e o Ricardo há bocado falou destes casinhos. O problema é que estes casos e casinhos deviam ter sido resolvidos antes e não os quiseram também resolver. Um pouco à semelhança do Luís Montenegro. Ok, foi arquivado, mas que deixou arrastar enquanto poderia ter logo resolvido no seu tempo. O que vai acontecer é que vai haver uma campanha de mal dizer. E as redes sociais e blogs, etc., portanto, vão aproveitar-se disto tudo, e em vez de estarmos aqui a discutir os problemas do país, as necessidades das pessoas e do mundo, a pensar o que é que vai acontecer, porque isto aqui, o que está a acontecer, esta divisão mundial, não é? Pronto, isto é um pouco especulação, mas esta divisão mundial um pouco entre a China, a Rússia e Estados Unidos, acho que deve ser até preocupante para nós, não é? Para a Europa, sobretudo. E não soube falar sobre isto, essa é que é a verdade. E não sabemos, este discurso tem havido, ou este debate tem havido um pouco mais baixo, a nível da questão das clientelas, etc., de cada um, é terreno fértil, não sabemos para quem. Claro, é terreno fértil para a pessoa que também teve muitos clientes e também ainda não mostrou a lista de clientes dele. Mas é terreno fértil, efetivamente, para a extrema-direita, porque isto dá aquela impressão que não importa seja em que eleição for. O que o Chega quer é que, seja em que eleição for, haja suspeitas levantadas sobre, nomeadamente, políticos do PSD e do PS, que são quem lhe faz frente. Isto revolta as pessoas e aumenta o número. Claro, né? E eles querem que haja cada vez mais, cada vez mais. É ótimo, claro. É terreno fértil. Justamente, vai ser uma campanha pela negativa e de casos, como se viu na pré-campanha, Ricardo Neves Sousa? Ou já está tudo dito o que havia a dizer sobre o passado, as ligações, os clientes e tudo, almoços inclusivamente? Quer dizer, eu julgo que a campanha eleitoral agora propriamente dita, que se devia abster de ir repescar esses casos e casinhos e centrar-se naquilo que é essencial. Aliás, todos nós assistimos, portanto, nestes últimos tempos, à profusão, portanto, nos debates televisivos, das acusações mútuas, de tirar um coelho da cartola, de apresentar, enfim, ou de tentar insinuar algo que pode ou não pode ser verdade. Aliás, os portugueses, há relativamente pouco tempo, há cerca de um ano, acho que foram claros quanto à sua posição nesta matéria. Lembremos que em março deste ano houve eleições legislativas provocadas pela suspeição sobre o Primeiro-Ministro em funções, relativamente a uma empresa que seria a sua propriedade. Foi insinuada muita coisa, o Sr. Primeiro-Ministro teve o seu nome e da família arrastado na lama e o Tribunal, agora recentemente, veio arquivar o caso, portanto não havia matéria para aquilo. O que é certo é que houve o Ministério Público. O que é certo é que houve uma campanha eleitoral e as pessoas foram às urnas e não só deram a vitória a esse Primeiro-Ministro sobre quem recaíam suspeitas, mas reforçaram a votação. O que significa que, nas circunstâncias atuais, é uma matéria que as pessoas valorizam pouco. Portanto, acho que devíamos todos tirar essa ilação e, para a eleição presidencial, abster-nos disso, porque as pessoas, ou seja, isto pode servir... As pessoas até. Daniel, é assim, este tipo de casos e casinhos
pode interessar do ponto de vista mediático. Interessa a comunicação social, para garantir a audiência, para garantir também alguma efervescência no debate político, mas ao cidadão comum que acorda às 7 da manhã para ir trabalhar e que enfrenta filas, que tem problemas com os filhos, creches, habitação, isto são coisas que dizem muito pouco. Agora, peço desculpa, mas essas pessoas, lá está, a minha opinião é que o que acontece é que esse grupo de pessoas podem-se até afastar e não aparecem para votar, por exemplo. E o outro grupo, o tal grupo, é para os extremos. Claro, seja à esquerda ou à direita. Isso é que é o grave, não é? Por isso, vivem disto. Sim, curiosamente as sondagens apontam ainda um nível de indecisos bastante elevado. Claro. Daí que seria desejável que todos os candidatos, agora neste período de campanha eleitoral, apresentassem as suas propostas. Propostas? Não propostas daquilo que vai ser a sua governação enquanto... Governação? No cargo. Sim, a governação no cargo, ou seja... É o problema, Ricardo, é que isto não são propostas nem governação. Nós, para Presidente da República, acima de tudo, nós temos que saber quais são as ideias da pessoa. E aí nomeadamente, Gouveia e Melo, me deixa a mim logo desde o primeiro momento, porque eu, no primeiro momento que me disseram Gouveia e Melo poderá ser um bom candidato, poderá ser um bom Presidente da República, eu digo assim, se calhar sim, mas eu não faço a mínima ideia quais é que são as ideias dele. Eu sei que ele é um militar de carreira e sei que ele geriu uma task force de distribuição de vacinas, logística, e que o fez bem. Tudo bem. E há que dar o devido louvor por isso, e temos um país todo de acordo que foi um trabalho bem feito. Efetivamente, eu não sei propriamente como é que ele pensa. Vou agora saber de algum debate ou outro, e já vimos ali algumas oscilações. Ele pensa muito pois, bem. Ele próprio sabe que há aqui questões, às vezes nós somos confrontados com questões que implicam uma reflexão muito funda e nós próprios às vezes ficamos sem saber muito bem o que pensar sobre as coisas, e o melhor é termos aquela precaução de dizer assim, vou ver melhor, realmente tenho que me formar melhor, tenho que me informar mais e para poder fazer uma melhor avaliação. Com Gouveia e Melo, esse é o problema maior, é que nós não sabemos quais são as ideias de Gouveia e Melo. Dos outros sabemos, dos outros já sabemos bastante bem. Sim, são políticos, tem uma linha de pensamento são políticos, já estão há muito tempo na política, em cargos de governação, etc. Agora o problema é que aqui não estão a governar, e se quem apresenta as propostas de governação é o André Ventura, porque as pessoas ainda vão atrás daquilo, mas as pessoas têm que compreender que o Presidente da República não governa, o Presidente da República tem, acima de tudo, que saber, e isso é perguntar qual é que é uma questão. Quais é que serão as suas atitudes, quais é que serão os seus princípios pelos quais vai pautar a sua atuação. É quando tu dizes assim, e houve uma pergunta, essa pergunta tem sido feita várias vezes nos debates, quando perguntam aos candidatos, o não cumprimento de um programa eleitoral é um fator que pode ser suficiente para deitar abaixo um governo? Isso, por exemplo, eu acho que é uma ótima pergunta para fazer a um candidato a Presidente da República, porque já foi feito. Exatamente, é o que eu digo, mas é assim, mas estamos a falar de uma, pois as outras não são propriamente tão relevantes, ou pelo menos os assuntos que acabam depois por vir para a discussão não são tão relevantes. Agora, efetivamente, quando tu dizes as suas propostas e a sua governação, é que nem governa, então, nem deixa-me só ver aqui, eu pesquisei quando estamos aqui a falar, sinónimos de governação, administração, gestão, direção, regência, chefia, comando. Quando se fala em governação, não é o ato operacional de gerir um país, é o ato de comandar uma nação. Mas o problema é que tu falaste das propostas e o Presidente da República é o comandante supremo de um país, de uma nação. Certo. Agora, quanto às propostas, obviamente que quem se candidata a um cargo, seja ele qual for, tem que ter um conjunto de propostas para os seus putativos eleitores. São propostas, linhas de ação. E, portanto, chamemos, é uma questão semântica. Caso, agora, hoje deste para este preciosismo semântico, em termos da definição das palavras, quando se faz propostas, ou seja, o que é que a pessoa pretende para o país no âmbito e na circunscrição daquilo que são os seus poderes conferidos pela Constituição. Mas então vamos limitar esses poderes conferidos pela Constituição, nomeadamente meter ou não o país em guerra, nomeadamente empossar e dissolver governos e assembleias da República. E, parecendo que não, isto é imenso. Claro que sim. Isto é imenso, porque aliás, o atual Presidente sai
terrivelmente manchado por uma dessas ações que teve. A meu ver, não podemos dizer que é refletida, mas foi completamente errada e levou o país àquilo que o país estava a correr muito bem, que estava com estabilidade, e entretanto já tivemos mais 2 atos eleitorais porque ele achou que, saindo um primeiro-ministro, tinha que ir à Assembleia da República, que são 2 órgãos completamente, 2 instituições completamente independentes, ou deveriam ser completamente independentes no panorama nacional. E isso é que as pessoas têm que compreender. Se querem outra vez um presidente que, como Jorge Sampaio, quando Durão Barroso sai, dá hipótese ao PSD de achar um novo entendimento e fazer um novo governo, na altura com Pedro Santana Lopes, que ainda teve alguns meses em governação, mas depois houve sinais externos que efetivamente as coisas não estavam a correr bem, e só aí sim ele decidiu então dissolver a Assembleia da República, convocar novas eleições legislativas. Ou um presidente que, quando estamos na maioria absoluta, quando é apresentada uma alternativa de governo, acha que porque o Primeiro-Ministro vai embora, porque ele achou que o Primeiro-Ministro tinha sido cabeça de cartaz e o resultado tinha sido conseguido porque era ele o candidato, entre aspas, é Primeiro-Ministro, né? Continuar como Primeiro-Ministro, só porque ele saiu, então cai tudo, e levou-nos à instabilidade que levou. E é isto que as pessoas realmente têm que pensar. Isto é realmente o poder de um Presidente da República. Daniel, espera que a campanha seja esclarecedora ou que volte a ser marcada pela negativa, pela divulgação de casos? Eu gostava que fosse esclarecedora. Acho que toda a gente gostava que isso acontecesse, mas à semelhança do que tem vindo a acontecer estes últimos anos, e havendo também um candidato chamado André Ventura, eu acho que temos de estar à espera que haja esta continuidade de casinhos, não vamos sair daí, que é para, portanto, eu acho que cada vez mais estes, não são partidos neste caso, porque o André Ventura vai apoiado totalmente pelo Chega, mas vivem destes casos para conseguirem o seu público, né, o seu público-alvo, para ter cada vez mais os seus apoiantes. Mas também queria aqui referir outra situação que a mim me deixa assim um pouco... É um misto, na verdade, que é interessante, porque acho que todos nós temos um lado de saber um pouco a vida mais, entre aspas, íntima dos candidatos, mas são estes programas que isto não acontecia no passado, tem vindo também a acontecer agora, que é os candidatos quererem mostrar muito este lado humano, que vão aos programas da tarde ou da manhã, dos influencers, portanto muito teatral, mostrar que eles também são humanos, também choram, também se riem, também fazem não sei o quê. Portanto, isto mete-me aqui um pouco... Claro que todos nós temos este lado de voyeurismo, não é? Portanto, de querer saber e tal. Portanto, mas, na verdade, o que é que isto traz de novo? Não traz nada. Não traz nada, e isso faz com que também não se leve muito a sério, honestamente penso eu, que não se leva muito a sério este papel, seja qual for, mas de político. Temos que separar o que é a vida pessoal e o que é a vida de um político que quer dar algo para neste caso, Portugal, no fundo. Um pouco por aí. Muito bem. Ricardo Neves Sousa, acontecimento da semana, ou acontecimentos da semana? Eu trago aqui 2 acontecimentos, e agora se calhar até vou falar um terceiro, porque nós hoje assistimos aqui à fusão de 2 pessoas. Assistimos à fusão de Paulo Raimundo com Gonçalo Amaral, que dá a Gonçalo Raimundo, porque na intransigente defesa do regime de Nicolás Maduro na Venezuela, o Gonçalo parecia aqui um destacado membro do Comitê Central do Partido Comunista. Um bocadinho quando eu fiz o comentário sobre a pessoa em si. Sim. Bom, obviamente que não podemos deixar passar em claro, um dos grandes acontecimentos desta semana foi efetivamente a prisão de Nicolás Maduro. Podemos questionar a legalidade ao nível do direito internacional, se aquilo que os Estados Unidos fez foi legal ou não foi. Penso que está um bocadinho nas margens da legalidade. Mas a pergunta que tem que ser feita é esta: a Venezuela ficou melhor ou pior sem Maduro? Portanto, quando entrar em greve civil, se calhar ficará pior. Neste momento não sabemos. Todos os imigrantes portugueses, e são muitos, radicados na Venezuela, questionados quanto a isso, eles dão pulos de alegria por terem tirado um ditador. Aliás, acho que quando um ditador é saneado do poder,
é motivo de alegria, independentemente da forma como é feito. Quando um ditador é apiado do seu pedestal, acho que todos devemos aplaudir. E aqui foi o caso. Mas a dúvida é que se mantém, o regime mantém-se quase na íntegra, tirando o Maduro. Mantém-se em funções, mas pelo menos foi dado Ministro da Defesa também era sinal, considerado um dos. ou se põem finos e entram na linha, ou então a seguir ao Maduro, Sim. como lá foram, também lá vão buscar os outros. Trump já disse que quem manda são os Estados Unidos. E Cuba, que também que não. E qual vai ser a desculpa para Cuba? É Cuba? Os charutos estão caros. Estão caros. Bom, obviamente que isto tinha que ser uma referência. Bem, e a outra referência, já é de alguns dias atrás, mas julgo que é um dos acontecimentos mais importantes da história recente portuguesa, que são os 40 anos da adesão de Portugal à CEE. Eu acho que é um marco histórico. Portugal hoje só é o país desenvolvido que é porque há 40 anos houve um conjunto, e há mais, um conjunto de pessoas que trabalharam para que Portugal fosse membro de pleno direito da então Comunidade Económica Europeia, e todo o desenvolvimento subsequente que Portugal teve e que todos os portugueses sentiram deveu-se muito a essa integração na União Europeia. Portanto, deve ser preservada, estimulada e cada vez mais cultivada. Gonçalo? Portanto, eu, efetivamente, já no início do programa falei um bocadinho da questão do sequestro, na prisão, o sequestro de Nicolás Maduro. E, efetivamente, nós temos de ter em atenção que a Venezuela tem mais petróleo do que a própria Arábia Saudita. Sim. Eu até tinha aqui uma infografia, até posso dar números um bocadinho mais concretos, mas a Venezuela tem mais de 300 mil milhões de barris de petróleo em reserva. A Arábia Saudita tem apenas 267 mil milhões de barris de petróleo. É o país com maior e a seguir vem o Irão, 208, Iraque, 185, Canadá, 175. Portanto, a coisa também está muito boa para os canadianos. Cheira-me que serão os próximos. Será, claro, a coisa será feita diferente, mas parece-me que o Canadá a seguir será alvo. Aliás, já começou a ser um bocadinho alvo de atenções do Trump e poderá ser a seguir. E a verdade é esta, continuamos a ter, é verdade, tínhamos um ditador no poder na Venezuela, dos mais ridículos que o mundo já viu, e efetivamente é uma alegria para o povo venezuelano ver-se livre dele, para os imigrantes portugueses, sem dúvida, acredito que sim, esperemos é que não seja uma alegria breve, porque a verdade é que em todos os sítios onde os Estados Unidos fazem intervenções deste género, só deixam duas coisas, guerra e pobreza. E fico-me por aqui. Esperando que 2026 seja um bocadinho melhor do que aquilo que eu estou pessimisticamente a pensar que possa vir a ser. Daniel? Eu pensava que o Ricardo ia falar da personalidade do ano do Distrito da Guarda, mas que era o Sérgio Costa, mas afinal não trouxe aqui. Também não. Isso foi eleito onde lá na Assembleia Geral da Associação pela Guarda, do Movimento pela Guarda. Estava bem aqui. Eu estava a esperar que fosse o novo presidente do Centro Cultural da Guarda, pelos vistos enganei, não é? Também podia ser. Não será para 2026, para o ano, já a proposta do nome. Mas, falando, claro que o acontecimento da semana é esta situação da Venezuela, mas queria até realçar aquilo que o Presidente da Ucrânia disse, que ele comentou qualquer coisa assim, que o Trump sabia muito bem deitar abaixo, não sei se foi esta bem a expressão, mas combater ditadores, sabia o que é que ele tinha que fazer a seguir, não é? Portanto, dar ali uma dica relativamente à Rússia. Eu acho que essa frase acho que marca e é uma frase também forte. Podemos brincar com o que disseram alguns bloggers russos, segundo a comunicação social, que era contratar os generais americanos para derrubar o Zelensky. Pois, também disseram ao contrário, exatamente. Também queria realçar outro acontecimento menos bom, infelizmente, que foi na Suíça, naquele bar da passagem de ano, onde houve 40 mortos, inclusive uma portuguesa, e bastante feridos, e aquilo que mais me chocou, honestamente, foi jovens e adolescentes, que a maior parte era jovens e adolescentes, e em pleno ato de estar tudo a arder, ainda continuavam a filmar, alegres, uma coisa assustadora. Falta de noção do perigo. Falta de noção do perigo e tudo para as redes sociais. Não é? E não se via ninguém tentar apagar o fogo. Isso é o mais impressionante. Imensas pessoas a gravar. Sim, mas aquilo ainda era pior, aquilo fazia pior. Imensas pessoas com
com o telemóvel a gravar e ninguém atende. É uma coisa incrível. Será que se aperceberam da gravidade da situação? Talvez Possivelmente não, mas seja como for, é grave. Falta de bom senso, não tenho muitas palavras, pronto, e lamento esta situação. Há uma novidade boa, eu acho que foi mesmo a passagem de ano cá na Guarda. Eu acho que a aposta de ser no mercado municipal, acho que foi uma aposta ganha, a nível de segurança, a nível de espaço, eventualmente um pouco mais de conforto, não, conforto de frio, naturalmente, porque claramente Guarda, melhor do que na Praça Velha. é melhor do que eu acho que foi uma aposta ganha nesse sentido. Estava muita gente e acho que foi muito bom. Acertaram ser o fato da passagem de ano lá no para mercado. além de logisticamente também ter corrido muito bem, ou seja, o palco foi montado mais fácil, 2 dias, exatamente. Não está a atrapalhar ninguém, não prejudica ninguém. Pode continuar, até dia 6 pode continuar. Eu acho que foi uma boa aposta do governo de Sérgio Costa. O Frente a Frente tem reposição esta terça-feira na Rádio Altitude a partir das 2 da tarde. Estamos de regresso na próxima segunda-feira às 11h30. Obrigado a Ricardo Neves Sousa, Gonçalo Amaral e Daniel Lucas. Tenham uma boa semana e continuação de um bom ano. Um bom ano também. Obrigado, bom ano a obrigado. todos. Obrigado e um bom ano para todos.